Momento do Discipulado. Ensinando o discípulo a ser experimentado, provado, testado. Nós precisamos entender que o discipulado é necessário, principalmente no início da vida cristã. Depois, não adianta. Se uma pessoa não foi discipulada, não adianta tentar discipulá-la mais tarde. Tem que se tratar de outra maneira, despertando a consciência dela para assumir, entender a sua situação e querer mudar e pedir a Deus que opere na sua vida para mudar. É claro que um cristão mais experimentado vai ajudar, mas isso não é como o discipulado do início da carreira cristã, o beabá. O processo de educação de uma pessoa, no meu entender, é só quando ela é nova. Aos 20 anos, a pessoa já está adulta e pronta para constituir nova família, sustentar essa família, tem que estar. Se não está, houve algum atraso e isso acontece. Mas o normal é que os pais eduquem o filho até os 20 anos e depois botem para fora, igual a mamãe passarinha empurra os filhotes do ninho. Eles têm que se virar. Não pode ficar sustentando marmanjo dentro de casa. Não pode ficar sustentando pessoa que já é adulta, já tem que se virar, trabalhar e assumir por si só responsabilidades. Na vida cristã existe uma certa semelhança. Nós ensinamos a pessoa que recém se converte, está sedenta do Senhor, nós ensinamos com intensidade e tem que ser no início, todos os dias, para a pessoa aprender e se desenvolver. Mas chega um ponto em que nós temos que começar a deixar a pessoa sozinha. Quando nós estamos educando um filho, lá pelas tantas, 10 anos, por aí, a gente já começa a soltar. Filho, vá ali na padaria e tome esse dinheiro, compre tanto de pão. E a gente deixa ele sozinho, mas fica olhando. De cá a gente observa na calçada, por onde ele passa, e anotando tudo. Quando ele volta, a gente faz uma análise. Muito bem, filho, só tem um detalhe. Quando você atravessou a rua, você foi um pouco afoito. Tem que olhar para ambos os lados, olhar o sinal, etc., para atravessar a rua com segurança. E quando ele trouxe o pão, olha, aqui em casa a gente prefere o pão assim um pouco mais moreninho, não tão branquelo. E de uma outra vez você já fique sabendo disto. E assim por diante. A gente empurra, dá as instruções, depois a gente pede um relatório, faz uma análise. Isso faz parte do processo educacional. E na vida espiritual também. Meu irmão, vá na casa, ele já aprendeu, já recebeu bastante, agora vá na casa daquele pessoal lá que está com alguns problemas e ore com eles. E a gente acompanha. Depois a gente procura aquele pessoal que estava com problema, procura saber como foi a visita daquele irmão e a gente chama o irmão, faz uma análise. Meu irmão, você demorou muito lá e falou demais e eu creio que de uma próxima vez você tem que ser mais objetivo e, enfim, usar mais a Bíblia, não ficar falando só de você e orar com eles logo. Bom, a gente dá as instruções, depois acompanha e analisa a situação. E de uma outra vez, um pouco diferente, a gente pede para ele fazer um determinado serviço. Olha, na próxima reunião da célula, você traz uma
meditação sobre um determinado salmo que você escolheu e meditou sobre ele, e assim por diante. A gente dá tarefas ao discípulo para que ele se desenvolva. O objetivo do discípulo é chegar à maturidade espiritual, onde supostamente ele não vai precisar mais de ser tutoriado e discipulado, ele já tem vida própria. Eu insisto, o discipulado é importantíssimo e necessário no início da caminhada cristã. Depois, quando a pessoa já está como bastante firme, um crente maduro, a gente se relaciona com essa pessoa na base do amor, irmão para irmão, ajudando, exortando, apoiando, mas não necessariamente como um supervisor, um discipulador. O discipulado é equivalente ao processo educacional, é necessário, importantíssimo no início da carreira cristã. Depois que a pessoa já caminhou, ela precisa andar com as próprias pernas, ela precisa ter a sua própria comunhão com o Senhor, receber palavras de Deus, ter inspiração, ter iniciativa de visitar as pessoas, de evangelizar outros e assim por diante. Isso nós temos que ensinar. Depois chega o momento em que temos que empurrar a pessoa para ser provada, testada. Essa fase é muito importante. Jesus fez isso. Primeiro, ele se desenvolveu até os 30 anos de idade, se preparou muito bem, humanamente falando. Jesus tinha conhecimentos bastante das coisas aqui da terra, experiência de vida, e quando saiu para o ministério, ele foi batizado com o Espírito Santo e levado pelo Espírito Santo para o deserto, para se encher do poder do Espírito Santo, e depois ele saiu a pregar, e fazendo algumas curas, pessoas decidiram segui-lo. Ele estabeleceu no início as bases para aqueles que queriam segui-lo. Tem que deixar tudo, pai, mãe, irmãos, irmãs, negócios, a vida velha, para me seguir. Depois ele selecionou dentre os discípulos que o seguiam 12 para poder se concentrar neles. Aqueles 12 acompanharam Jesus por onde ele andava. Jesus fazia curas, milagres, ensinava e os 12 acompanhavam. Chegou o momento em que Jesus empurrou os 12. Agora vocês vão sair de 2 em 2 para fazerem o que vocês viram em mim. O que eu fiz, vocês vão fazer. E eles foram. Depois Jesus os chamou, pediu o relatório, fez uma análise, as exortações pertinentes. Depois ele selecionou 70 outros discípulos, também os enviou. Esses 70 estavam bem instruídos pelos 12. E assim também foram enviados e Jesus pediu relatório. Mais tarde, Jesus enviou a todos e somos enviados nessa ordem do ide após a ressurreição. Você entende? Todos somos enviados para fazer o quê? O que Jesus fez. Pregar, ajudar, acompanhar, curar, fazer milagres, orientar a pessoa, ensinar, orarmos com eles. Temos que fazer o que Jesus fez. Somos todos enviados. Como é que nós vamos fazer isso? Um a um, pessoa a pessoa que Deus nos dá. E assim vamos fazer discípulos também. E os discípulos que nós fizermos vão primeiro nos acompanhar. E depois nós também vamos enviá-los. Eles começam a ser testados. Não existe essa ideia no coração de Deus de uma célula eterna. Eu agora faço parte de uma célula, um grupo de 10 irmãos. Então vamos nos reunir ad infinito. Vamos nos reunir. A célula acaba virando um clubinho social. Não é para ser assim, a célula é para ser dinâmica.
tem que haver crescimento espiritual, tem que haver multiplicação, tem que haver envio de cada um deles e daqui a pouco cada um deles tem que formar outra célula. Não tem que ficar a vida inteira na mesma célula, nem dependente do líder. Deus nos quer caminhando para a maturidade e não para a dependência. Entende a diferença? Em certas igrejas, o líder quer dominar tudo, quer mandar, quer dizer o que cada um deve fazer. Deus quer que cada um tenha a sua própria experiência, o seu chamado e a sua ousadia em ter iniciativa e fazer o que Jesus fez, o que ele também recebeu. Então, o objetivo é a maturidade e não a dependência. Entenda isto para você trabalhar segundo a vontade de Deus, fazendo discípulos e os encaminhando. Se você não começou, comece agora, comece desde o início o processo, entenda o que o Senhor quer de você para o seu próprio bem.